Aos pés de Jesus. O Evangelho segundo Maria Madalena, de Doug Batchelor. Capítulo 1. Aos pés de Jesus na vergonha. Adultério no templo. A história. Agarrem-na! Gritou uma voz furiosa, perturbando o silêncio do início da manhã. A pesada porta de madeira se abriu e bateu contra a parede com um golpe, fazendo um buraco mais fundo no reboco já danificado. Assustada com essa invasão repentina, o coração de Maria disparou. Parecia que o dia que ela mais havia temido tinha chegado. Adúltera! Prostituta! Os invasores gritaram. O desprezo transparecia em suas faces maldosas. Os rabinos e sacerdotes do templo entraram em seu pequeno e particular recinto de negócios com intenção de matar. Seu cliente deslizou por baixo dos lençóis para fora da cama, lançou-lhe um embaraçado gesto de encolher os ombros e pegou sua roupa, agindo como se não estivesse de modo algum surpreso com a invasão. É uma armadilha. Ela pensou enquanto olhava para os homens em pé contra a parede nas sombras, com os perturbados rostos encobertos pelos últimos vestígios da noite. Vários deles eram seus antigos clientes, mas ela sabia que identificá-los agora apenas intensificaria sua iminente punição. De tempos em tempos, a fim de manter a aparência de piedade e satisfazer os devotos entre o povo, os escribas, doutores da lei e sacerdotes tomavam uma das prostitutas de fora da cidade para castigá-la como exemplo, fazendo-a desfilar pelas ruas para que os tolos espectadores a amaldiçoassem e cuspissem nela. Então, no esforço vão de zelo piedoso, eles violentamente expulsavam sua vítima da cidade santa pela porta do monturo ou portão do lixo, numa manifestação de falsa indignação. Eu deveria ter ficado em Magdala. Maria pensou enquanto apertava o delicado lençol. Colocando a roupa de cama sobre si para esconder sua nudez, ela levantou-se com esforço. Peguem-na! Não a deixem fugir! Um dos sacerdotes falou rispidamente, enquanto o outro investiu contra ela. Uma terceira pessoa, um guarda do templo, a agarrou pela parte superior do braço, com as unhas fincadas em sua delicada carne. Maria tentou resistir, mas o homem a dominou firmemente. A mulher apavorada começou a tremer incontrolavelmente. Ela havia desconfiado quando seu novo cliente apareceu na porta de seu quarto tão cedo naquela manhã. Eles vão me castigar para servir de exemplo. Providencie alguma roupa para ela. Um dos doutores da lei a libertou do poder do guarda. Eu acho melhor a levarmos como está. Um escriba se opôs. Será mais convincente. Não, ele está no templo. E não podemos levá-la para o templo desse jeito. Um sacerdote mais velho acrescentou com autoridade final, enquanto percorria os olhos pelo corpo trêmulo da mulher. Um homem encostado na parede entregou ao sacerdote um roupão amassado e sujo que estava sobre um banquinho. Coloque isso! Esconda a sua vergonha! O sacerdote vociferou, atirando a suja peça de roupa para a trêmula mulher. Grata até mesmo pela rude vestimenta, Maria agarrou o roupão das mãos estendidas do homem e se cobriu com ele. Embora prostituta, ela ainda tinha o senso de recato. Sob os olhares lascivos de seus acusadores, ela cobriu o corpo nu. Seus dedos tremiam enquanto ela apertava o cinto do sujo e enorme roupão em volta de sua cintura. Sob o comando do sacerdote mais velho, os 2 guardas do templo agarraram seus braços e a empurraram em direção à porta. Os rabinos se afastaram, permitindo que os guardas e a mulher passassem. Ela trocou um rápido olhar com um dos rabinos. Ele abaixou os olhos em sinal de vergonha. Respeitados líderes de sua categoria nunca tocariam uma mulher com aquela reputação,
isto é, em público. Os guardas a arrastaram pelas ruas, as mãos musculosas deles machucavam sua pele bronzeada. Seu longo e brilhante cabelo, seu orgulho e glória, caía embaraçado sobre seu rosto. Ela se esforçava para manter os pés sobre as pedras ao longo da estrada. Para onde eles estão me levando? Ela se perguntava. À frente surgiu o templo sagrado. O templo? Seu pânico aumentou. Por que o templo? Ela podia ouvir os gritos e maldições dos espectadores enquanto passavam. Donas de casa curiosas e negociantes começaram a se juntar a essa estranha procissão. Maria orou desesperadamente. Oh, Deus, por favor, não permita que Marta e Lázaro me vejam como realmente sou. Um sorriso aflito e desesperado surgiu através de seus soluços. Como posso esperar que o Santo de Israel ouça a oração de uma indigna pecadora como eu? Fui tão longe, longe demais até mesmo para Deus perdoar ou ouvir minhas orações. Um movimento ao lado da estreita rua fez com que Maria prendesse a respiração. Os sacerdotes estavam pegando algumas das grandes pedras que ficavam espalhadas na frente dos prédios, usadas para manter abertas as portas das lojas. Eles vão me apedrejar. Ela disse ofegante. Um pequeno grupo de cães agitados seguia a procissão rua acima, latindo diante da movimentação incomum no início da manhã. Maria se lamentou. Eles vão me apedrejar até a morte. E então esses cães vira-latas me comerão como fizeram com Jezabel. Tendo crescido num fiel lar judeu, ela havia ouvido essa história muitas vezes, mas ela nunca havia imaginado que seu destino seria o mesmo da ímpia rainha, esposa de Acabe. O guarda que segurava seu braço direito lançou-lhe um breve olhar de simpatia. Então redirecionou a atenção para abrir caminho através do crescente mar de curiosos espectadores. À sua esquerda, ela viu um lojista pegar uma pedra. Um vendedor de peixe, à sua direita, fez o mesmo. Os pensamentos de Maria se aceleraram. Seu tremor aumentou. Sua respiração se transformou em curtos suspiros. Manchas escuras dançavam diante de seus olhos. Ela se sentiu como se estivesse num túnel e pensou que ia desmaiar. Por que estão me levando para o templo? Ela perguntou ao guarda que segurava seu braço direito com os olhos cheios de perplexidade e angústia. Por que não me apedrejam do lado de fora do portão? O guarda sussurrou pelo canto da boca no ouvido da linda jovem. Você ainda pode ter uma chance. Se apedrejarem o mestre, eles provavelmente a deixarão ir. É ele que eles querem. O mestre! Ela havia ouvido sobre o mestre, que percorreu o país curando pessoas e abençoando-as. Todos tinham ouvido falar do mestre. Logo ela avistou, acima da multidão de espectadores curiosos, adoradores e redemoinho de poeira, as paredes brancas do santuário de Deus, com seu brilho dourado por causa dos raios do sol nas primeiras horas da manhã. Uma brisa fresca bateu em seus longos cabelos castanhos. Maria sentiu um calafrio. A mulher não sabia o que mais a amedrontava: o pensamento de que poderia ser apedrejada até a morte por adultério, ou o fato de desfilar na casa de Deus seminua e culpada de um crime escandaloso. Com força brutal, os sacerdotes e os guardas abriram caminho nos últimos 30 metros até o pátio, onde zangados cambistas e mercadores de animais se aglomeravam na entrada do templo. Maria pensou: que estranho. Eles normalmente levam seus animais e as mesas de dinheiro para dentro do pátio. Vários agitados vendedores de animais abordaram os sacerdotes que estavam acompanhando Maria. Ele tomou um chicote e nos expulsou! Um deles gritou. Ele derrubou minha mesa de dinheiro!
Quem deu a esse galileu tal autoridade? Perguntou um outro, agitando seu punho diante do rosto do rabino. Esse homem deve ser detido! Com renovada determinação, os sacerdotes empinaram a cabeça e entraram no templo. Apanhada de surpresa pelo desenvolvimento do drama, Maria quase havia se esquecido de sua parte, até que uma irada jovem levantou o véu e gritou no rosto de Maria: Prostituta! A mulher vociferou. Então, como um camelo, ela arremessou um míssil de saliva na direção de Maria, atingindo seu roupão. Maria olhou para a grande mancha em sua roupa já suja e encolheu-se. Ela nunca se sentira tão suja. Dentro do pátio sagrado, a atmosfera mudou drasticamente. Os balidos familiares dos bodes e ovelhas, os arrulhos das pombas e todos os odores de curral que um adorador normalmente encontrava ao entrar no pátio estavam ausentes. Em vez disso, havia um doce ar de paz e reverência silenciosa. Sem avisar, os guardas diminuíram o passo. Então pararam. Eles soltaram os braços de Maria. Ela esfregou a pele machucada. Os sacerdotes que lideravam a procissão também pararam. Em tons abafados, eles discutiam a surpreendente reviravolta dos acontecimentos. Então se endireitaram para recuperar a compostura arrogante e piedosa. Lá está ele! Um deles cochichou apontando para uma grande multidão reunida em volta de alguém sentado nos degraus do templo. Os sacerdotes fizeram uma pausa para sacudir o pó da barra de seus trajes e cruzaram as mãos dentro das mangas ornamentadas de azul de suas elegantes roupas brancas para assumir uma pose religiosa respeitável. Então, com um presunçoso e sinistro aceno de cabeça, de uns para os outros, eles caminharam com passos largos, atravessando o saguão de mármore até o grupo de adoradores reunido nos degraus. Os guardas do templo, menos hostis em relação à mulher, sob sua responsabilidade, seguiram. Quando a procissão sacerdotal se moveu em direção ao meio da multidão, os adoradores se dividiram para que o grupo passasse, até que os acusadores e a acusada ficaram diante daquele que, obviamente, era o centro da reunião. Maria olhou com respeito. Embora ela tivesse ouvido sobre ele, todos tinham, nunca havia visto um homem como aquele antes. Suas feições eram angulares, rústicas. Obviamente, o trabalho árduo e a vida ao ar livre não eram estranhos para ele. No entanto, em seu semblante, ela viu bondade, uma expressão de inocência misturada com sabedoria e dignidade. Sua constituição física tinha uma perfeita simetria e harmonia que exibia uma combinação de nobreza e compaixão. Maria nunca tinha visto tal majestade em um homem. E ela havia conhecido muitos homens. Por alguma estranha razão que ela não conseguia identificar, Maria sentiu um senso de paz e segurança em sua presença. Cercados por uma muralha de espectadores que tornavam uma fuga impossível, os guardas soltaram Maria e ela caiu prostrada, tremendo aos pés de Jesus. Maria fechou os olhos e pôs as mãos sobre a cabeça, incapaz de continuar olhando para aquele santo homem, desejando que o pesadelo acabasse. Acima do barulho de gritos e zombarias, ela ouviu seus acusadores apresentarem diante de Jesus sua letal investida contra ela. Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? A realidade de sua desesperada e torturante situação esmagou Maria. A apavorante sucessão de emoções fez com que ela perdesse brevemente a consciência. Como já estava caída no pavimento frio de mármore, ninguém percebeu que ela havia desmaiado. Ninguém, exceto Jesus, que sabia tudo a respeito da moça, bem antes de ela entrar no pátio, bem antes de ter levado o primeiro estranho para sua cama, bem antes de ter dado o primeiro passo que a conduziria à sua humilhação, ele já sabia de tudo isso. Depois de alguns momentos,
Maria recuperou a consciência. A atmosfera do pátio havia mudado. Tudo estava estranhamente quieto. Ela espiou por baixo de seu cabelo despenteado para ver Jesus calmamente escrevendo palavras no pó do piso do templo. A princípio, ela não conseguiu decifrar as palavras. Ela observou quando ele ficou em pé e disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Ela se encolheu, esperando que uma chuva de pedras caísse sobre si. Em vez disso, ouviu um barulho e alguém se afastando. Ao abrir os olhos, ela observou o mestre inclinar-se uma vez mais e continuar a escrever. O que ele estava escrevendo? Ela ouviu os cochichos da multidão que se tornava reduzida. Ele estava enumerando os pecados dos oficiais do templo para que todos vissem. Depois do que pareceu uma eternidade, a mão gentil de Jesus tocou seu ombro. Ela tirou o cabelo do rosto e levantou os olhos. Maria viu Jesus olhando para ela com infinita compaixão. Em seu rosto havia um sorriso levemente irônico, como se ele estivesse se perguntando por que ela estaria prostrada de maneira tão indigna naquele lugar santo. Levantando-se devagar, ela olhou ao redor e viu que os escribas e fariseus haviam ido embora. Os hipócritas que lhe haviam armado uma cilada tinham deixado o templo. Então Jesus se dirigiu a ela com uma expressão de respeito. Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém a condenou? Maria olhou ao redor completamente confusa e disse: Ninguém, Senhor. E Jesus lhe disse: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Maria pensou que aquilo era bom demais para ser verdade. Vai e não faça isso novamente. Eu sou uma adúltera. E sua única repreensão é: vai e não peque mais? Seria verdade que ela estava livre para ir? Sua execução havia sido suspensa e ela fora livrada de sua punição legal. Seu instinto inicial foi deixar o lugar o mais rapidamente possível, mas ela se sentiu compelida por uma irresistível obrigação a agradecer seu defensor. Prontamente, Maria lançou-se aos pés de Jesus e demonstrou seu sincero reconhecimento misturado com lágrimas. Quando fez isso, ela olhou para o chão e deu de cara com a palavra adultério. Seu rosto ruborizou diante das letras brilhantes e vivas, realçadas distintamente contra o pó do piso de mármore. Antes que ela pudesse buscar respostas no rosto gentil do mestre, uma forte brisa da manhã soprou no pátio do templo, apagando a lista inteira de pecados gravados no pó. Naquele momento, Maria sentiu que um enorme fardo de culpa estava sendo tirado de sua alma.